Grêmio faz sondagem pelo zagueiro Murilo Cerqueira, que pertence ao Palmeiras. Flamengo apresenta a proposta ao Internacional pelo zagueiro Vitão. Enquanto isso, Léo Pereira agita o mercado europeu e pode ser negociado pelo Flamengo na próxima janela. Bayern de Munique avalia contratar o jovem goleiro Gabriel Brazão como sucessor a Manuel Neuer. Milan inicia os contatos com o Barcelona pelo centroavante Robert Lewandowski e pode oferecer Christopher Nkunku ao Barça e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Como vocês estão? Eu espero que bem. Sem muita enrolação então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias. Agora chega de enrolação porque tem muita notícia no vídeo de hoje e vamos ao que interessa. E vamos começar com contratação confirmada. O Nantes da França anunciou a contratação do lateral esquerdo colombiano David Machado, de 32 anos, que assinou até o meio de 2028. O jogador deixou Lens, também da França, a troco de 500 mil euros. No mercado em busca de volantes, o Atlético Paranaense colocou mais um jogador na sua lista de interesses. Trata-se do colombiano Juan Camilo Portillo, que está de saída do Talleres da Argentina. Segundo apurado pelo site Globo Esporte, o time do Paraná tem contatos iniciais com a staff do jogador de 27 anos, que está fora dos planos do time argentino para a próxima temporada e fica livre no mercado na virada deste ano. O Houston Dynamo dos Estados Unidos fez uma proposta pelo atacante Guilherme, que pertence ao Santos. Os valores são de 1,7 milhão de dólares. Segundo o site Globo Esporte, o Peixe teria interesse de mantê-lo para a próxima temporada, mas conta com o desejo do jogador então de buscar uma nova equipe. Atualmente seu contrato acaba no fim do ano que vem. Com o rebaixamento do Fortaleza, o Vitória voltou a monitorar a situação do atacante Marinho para a temporada 2026, conforme apurou o Diário do Nordeste. O time baiano vai tentar a contratação do jogador, que tem contrato com o Leão do Pici somente até o fim deste ano, e a princípio então não vai renovar. Por sua vez, o Fortaleza deixou aberto a possibilidade de estender o contrato do jogador de 35 anos, mas como ele acabou perdendo espaço com a chegada do novo técnico Martim Palermo, a tendência é que ele não renove. Em breve o jogador deve se reunir com a sua staff e definir o futuro para a próxima temporada. Segundo apurado pelo jornalista argentino Rodri Rossetti, o Vasco da Gama tem interesse na contratação do lateral esquerdo Marcos Acunha, que tem 34 anos e pertence ao River Plate da Argentina, cujo contrato acaba no fim de 2027. Segundo as informações, o time carioca já iniciou os primeiros contatos para contratar o argentino e o colocou na lista de interesses para a próxima temporada. Vale destacar que Acunha vive uma temporada muito irregular juntamente com o River Plate, que acabou ficando de fora da Copa Libertadores. Mesmo assim, ele continua tendo muito prestígio e está nos planos do técnico Marcelo Gallardo para o ano que vem, mas é um nome na mira do Vasco da Gama então para o ano que vem, mas até o momento então não passa do interesse. O Vasco da Gama cogita entrar na disputa com Botafogo e Fluminense pelo volante Luiz Mandaca, que foi destaque do Juventude apesar do rebaixamento. Além dele, o Cruz Montino também buscou mais informações pelo atacante Gabriel Tagliari, também do time gaúcho. Ambos se destacaram no Juventude nesta temporada e inclusive o time sabe que será difícil mantê-los para o ano que vem, por isso então pode negociá-los. A informação é da Rádio Itatiaia. O Botafogo definiu o atacante Lucas Villalba do Nacional do Uruguai como uma grande prioridade para reforçar o setor no início do ano que vem. A diretoria do time carioca já formalizou uma proposta pelo jogador no último final de semana. Os números foram aceitos pelo time uruguaio, mas o avanço da negociação depende de uma terceira parte. Isso porque o Montevideo City Torque, antigo clube de Villalba, possui uma cláusula de 5 dias para igualar qualquer proposta e deste modo ficar com o jogador. Até agora então não houve nenhuma sinalização do Montevideo e o Glorioso aguarda então para avançar e trocar a documentação com o Nacional, antes de anunciar o jogador de forma oficial. Os valores desta proposta não foram revelados até o momento. A informação é do site Globo Esporte. E o Botafogo monitora também o zagueiro e volante Santiago Sosa, de 26 anos, que pertence ao Racing da Argentina. Foi o que revelou o jornalista Wellington Arruda. Além do Glorioso então que monitora sua situação para a próxima temporada, Flamengo e Palmeiras também cogitam o jogador, que se destacou com o Racing ao longo deste ano e foi semifinalista da Copa Libertadores. Por lá então o volante tem contrato até o fim de 2027 e tem um valor de mercado na casa de 8 milhões de euros. O Internacional fez uma primeira sondagem ao Corinthians e avalia a contratação por empréstimo do centroavante Pedro Raul. O jogador estava emprestado ao Ceará nesta temporada, dificilmente terá espaço no time paulista para o ano que vem, que analisa então negociar o jogador. O centroavante de 29 anos agrada bastante a direção do Colorado, que pretende intensificar as conversas nos próximos dias, revelou o jornalista Samuel Batista. Vale destacar que o Corinthians investiu no ano passado junto ao futebol mexicano cerca de
de 4,5 milhões de euros, por isso almeja recuperar este valor caso vender o jogador, mas a ideia do Inter seria realmente um empréstimo. O Grêmio fez uma consulta para entender a situação do zagueiro Murilo Cerqueira no Palmeiras, e até o momento então não houve uma movimentação maior por parte do time gaúcho, foi o que revelou o jornalista Diego Firmino. Com contrato com o time paulista até o fim de 2027, o jogador de 28 anos tem um valor de mercado na casa de 6 milhões de euros e não deve ter a saída facilitada. Segundo o jornalista Leonardo Sonda da Band, o Flamengo apresentou uma proposta ao zagueiro Vitão do Internacional, com valores na casa de 9 milhões de euros, cerca de 56 milhões de reais na cotação atual. Neste valor estaria incluso também o perdão da dívida do Inter pela compra de Thiago Maia. A compra foi na casa de 4 milhões de euros e no meio deste ano, o Colorado ainda tinha algumas parcelas atrasadas. Aos 25 anos, Vitão tem contrato com o time gaúcho somente até o fim do ano que vem, e hoje é visto justamente como negociável para aliviar as contas do Colorado. E além do Flamengo, o Palmeiras é um outro grande interessado. Só lembrando que recentemente a ESPN trouxe informação que o futebol europeu seria a grande prioridade do defensor, mas de lá até o momento não chegou nenhuma proposta. Substituto de Nino, o Zenit apresentou uma proposta pelo zagueiro Jonathan Jesus, que pertence atualmente ao Cruzeiro. O time russo teria oferecido cerca de 8 milhões de euros, onde por sua vez a Raposa negocia com o Zenit, porém entende que o jogador vale um valor acima do que esse, e espera um aumento nesta proposta, foi o que revelou a ESPN. Aos 21 anos, o jogador tem contrato com a Celeste até o fim de 2029. Cotado como negociável pelo Zenit, o zagueiro Nino chegou na madrugada desta segunda-feira aqui no Brasil para aproveitar o período de férias, mas também pode definir o seu futuro por aqui mesmo na próxima temporada. O Fluminense hoje é o grande interessado de repatriá-lo e tem um aval do jogador, que tem como total prioridade uma volta ao tricolor. Segundo revelou o site Globo Esporte, o Fluminense adota cautela e só pretende avançar pela contratação do jogador, ou no caso fazer uma proposta ao fim da Copa do Brasil. Al-Qadisiyah da Arábia Saudita, Olympiacos da Grécia, Galatasaray e Fenerbahçe da Turquia são os novos interessados na contratação do zagueiro Léo Pereira, que vive uma grande fase com o Flamengo nesta temporada. Vale lembrar que no meio deste ano o time carioca já recusou ofertas de Valência e Sevilha, ambos da Espanha, além do Porto de Portugal, e deixou em aberta a possibilidade de vender o jogador no início do ano que vem. Porém, obviamente, que não vai facilitar a sua saída. Hoje sua multa contratual está na casa de 60 milhões de euros. E hoje o jogador de 29 anos é titular e uma peça importante do técnico Felipe Luiz. A informação foi revelada pelo site Globo Esporte. Bayern de Munique da Alemanha está de olho na situação do goleiro Gabriel Brazão, destaque do Santos na atual temporada. O Bayern de Munique analisa fazer uma proposta entre 10 e 12 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, o que pertence ao Santos. 30% pertence à Inter de Milão da Itália e o restante então ao jogador. A ideia do time de Munique é preparar o jogador de 25 anos como sucessor a Manuel Neuer, mas até o momento então não apresentou nenhuma proposta. A informação foi revelada pelo jornalista Ricardinho Martins da TNT Sports. Só destacando também que o Flamengo é um outro grande interessado, mas o Santos deve dificultar a sua saída para um outro clube do Brasil, onde a grande prioridade é uma venda para a Europa. O Milan da Itália iniciou os contatos com os agentes do atacante Robert Lewandowski, que pertence ao Barcelona. Por sua vez, o time italiano está empenhado na contratação do polonês de 37 anos, visto que ele tem contrato com o Barça somente até o fim da atual temporada, e em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Porém, a ideia seria contratá-lo já na próxima janela de transferências, onde uma possível troca de jogadores está sendo debatida. Por sua vez, o Milan pretende oferecer o atacante francês Christophe Nkunku, que chegou recentemente junto ao Chelsea, mas até o momento não conseguiu vingar como era almejado, e por isso então pode ser envolvido em uma eventual negociação com o polonês, mas não foi revelado se é por empréstimo ou em definitivo. A informação é do jornal italiano Calciomercato. Na sua opinião, é uma boa troca entre esses dois clubes? Comente aí. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. O Palmeiras enviou uma proposta de renovação de contrato para o goleiro Marcelo Lomba, que tem contrato somente até dezembro deste ano, e a ideia é estender até o fim do ano que vem. Segundo o site Globo Esporte, o Verdão aguarda uma resposta do jogador de 38 anos. O goleiro Walter estendeu seu contrato com o Mirassol até o fim do ano que vem. O jogador de 38 anos foi um dos grandes destaques do Leão na atual temporada, onde o clube garantiu uma vaga na Libertadores do ano que vem e surpreendeu todo mundo na disputa do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense fez uma sondagem pelo zagueiro Matheus Doria, de 31 anos, que tem contrato com o Atlas do México até o meio de 2027, informou a agência RT Sport. O volante colombiano Daniel Giraldo pode deixar o Juventude e voltar ao futebol colombiano. Segundo o jornalista Uriel Gucci, ele interessa ao América de Cali e também ao Deportivo Cali. Real Betis, Sevilha e Valência estão demonstrando um forte interesse na contratação do atacante Fábio Silva por empréstimo em janeiro, revelou o jornalista Rudy Galetti. O atacante português não vive um bom momento no Borussia Dortmund e pode ser emprestado na próxima janela.
E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Por aqui, você sempre será muito bem-vindo. E claro, já deixa aqui nos comentários a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos!